A Bíblia fala sobre 7 trombetas, que mostram uma série de juízos que vão acontecer antes de Jesus voltar. Quer descobrir o que elas representam? Eu sou o Vitor BJ e essa é a lição sobre o livro do Apocalipse. Uma fala muito forte definiu os amigos de Stranger Things. A Eleven fala isso algumas vezes durante a série. Isso acaba virando um símbolo da aliança que eles tinham entre eles. Era algo que lembrava eles de confiar um no outro, sempre que as situações ficavam difíceis. Don't lie! No Antigo Testamento, toda vez que o povo de Deus queria retratar os milagres de Deus no meio deles, era usada a imagem das trombetas. O motivo deles usarem essa figura de linguagem é que naquele tempo as trombetas eram muito usadas para anunciar os horários do culto, as batalhas, as festas e até mesmo a época de colheita. Ou seja, a trombeta tocava nas situações de comemoração, de gratidão, de vitória e servia para lembrar o povo da aliança que eles tinham, não entre si, como lá no seriado, mas com Deus. O capítulo 8 de Apocalipse já começa com 7 anjos na frente de Deus, prontos para tocar 7 trombetas. Vamos ler lá em Apocalipse 8, verso 3 e verso 4. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou junto ao pé do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. Para entender essa cena, a gente tem que voltar lá em Jerusalém e lembrar como eram feitos os serviços diários no templo. Os sacrifícios oferecidos na parte da tarde, você deve se lembrar, era um cordeiro, que era colocado no altar e o sangue dele era derramado ali na base do altar. Enquanto isso, o sacerdote levava o incensário de ouro no altar de ouro que ficava lá no lugar santo. Quando ele saía, ele jogava o incensário no chão, provocando ali um barulho muito alto. Nesse momento, 7 sacerdotes ouviam e tocavam as trombetas, representando o fim dos serviços no templo para aquele dia. Entendeu a referência? Eu entendi a referência. Perceba que as 7 trombetas são o juízo de Deus sobre a humanidade rebelde, em resposta às orações do seu povo oprimido. Mas elas ainda não são o fim, são um chamado de arrependimento antes que seja tarde demais. E elas estão diretamente ligadas às 7 igrejas e aos 7 selos. Resumindo o que as trombetas significam, as 2 primeiras trombetas significam juízo sobre as nações que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja primitiva. A 3ª e 4ª trombetas retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja no período medieval. Já a 5ª e 6ª trombeta descrevem as facções rivais do mundo religioso no final da era medieval e na era pós-romana. Understand? Como a 7ª trombeta é a última, é o final, o fim do jogo, a 6ª trombeta é a última chance de mudança. É quando o tempo vai estar acabando e já vai estar pertinho de Jesus ordenar que tudo se acabe. Então o anjo que tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Esse verso tem uma relação direta com Apocalipse capítulo 12. Quando o anjo do Apocalipse fala que já não haverá mais demora, ele se refere a um período de tempo. E esse é o mesmo tempo que Daniel se refere quando diz lá na profecia 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos em que a igreja foi perseguida pelo papado. Eu não entendi, eu tô perdida. O livro de Daniel pode ser um pouco confuso, mas a gente já viu aqui que um dia profético significa um ano, 360 dias equivale a 360 anos, ou seja, 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Isso é muito interessante, mas as relações com o livro de Daniel não acabam por aí não. Em Apocalipse 10, verso 9, João é ordenado a comer um livro. Comer aqui é no sentido figurado, é claro, significa a aceitação da mensagem de Deus. O livro ser amargo no estômago significa que quando as pessoas recebem essa mensagem, elas rejeitam. Essa experiência relatada aqui, ela está relacionada com as revelações das profecias lá no tempo do fim, escritas por Daniel. Deu para pegar? É claro. Vamos que vamos. Próximo acontecimento, eu sei que vocês estão aí borbulhando a cabeça, mas isso aqui é estudo sério, isso aqui é um vlog sério, então vamos estudar mais. A visão de João continua cheia de acontecimentos, e eu não sei como ele não teve um piripaque ali, quando ele acordou e viu, eu não sei nem como eu reagiria diante de tanta novidade. Em Apocalipse 11, verso 1 e verso 2, João foi ordenado a medir o templo.
mas somente a parte interior dele. A parte exterior não devia ser medida. Medir o templo na Bíblia se refere ao dia da expiação, quando Deus julgava os pecados do povo. Isso é o mesmo que vai acontecer lá no juízo final, quando estarão envolvidos apenas o povo de Deus, os adoradores do templo. As duas testemunhas escritas em Apocalipse 11, verso 3, representam a Bíblia, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Duas testemunhas eram usadas pelos judeus nos seus julgamentos, para que algo fosse definido como verdade. E na visão é descrito que essas duas testemunhas usavam um pano de saco, porque eles representavam ali o luto e os tempos difíceis, quando as verdades da Bíblia seriam encobertas e esquecidas. Darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Peraí. Calma aí. Eu tô calmo. Acompanhe meu raciocínio aqui. Se a gente continua lendo, a gente vai ver que essas duas testemunhas foram assassinadas. É isso mesmo, Brasil? Isso se aplica claramente ao ataque ateísta que a Bíblia sofreu e à abolição da religião que aconteceu lá na Revolução Francesa. Falei para você estudar a história. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. 3 dias depois, eles foram ressuscitados. Isso significa o reavivamento que aconteceu depois da Revolução Francesa. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. A sétima trombeta, ela simboliza a conclusão da história terrestre. Vai ser o momento onde Deus vai revelar o seu poder. Acabou. Ponto final. Resumindo então, as trombetas eram usadas todas as vezes que o povo de Deus queria retratar os milagres de Deus no meio deles. Por isso que Apocalipse usa trombetas para anunciar os acontecimentos de Deus lá no tempo do fim. 2. As trombetas representam o juízo de Deus sobre os opressores em resposta ao clamor dos fiéis. E 3. As duas testemunhas escritas lá em Apocalipse 11, verso 3, representam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Espero que você tenha gostado dessa lição. As trombetas, elas revelam que Deus vai voltar e vai executar o juízo sobre aqueles que oprimem os filhos de Deus. Esteja pronto, esteja preparado e não seja um opressor. Pelo contrário, seja um defensor da palavra de Deus, vivendo pela fé e pela esperança na breve volta de Jesus. Você aceita isso?